Expiação definida ou expiação limitada. Este é o ponto, ou o terceiro ponto, daquilo que é chamado de calvinismo, que eu tenho chamado nestes vídeos de doutrinas da graça soberana, como prefiro, e muitos teólogos também preferem usar este termo. Warfield, ele disse que entre as coisas dentre as quais temos de escolher são uma expiação de valor elevado ou uma expiação de extensão ampla. As duas não podem andar juntos. Joel Bick, citando Lawrence Vance, diz o seguinte, Lawrence Vance, citado por Joel Bick, diz que os calvinistas defendem a expiação limitada com uma veemência que agrava o problema da eleição incondicional. Ele prossegue e diz: no sistema calvinista, não faz qualquer diferença se Cristo morreu pelos não eleitos. Eles não poderiam ser salvos, ainda que Cristo sofresse inúmeras mortes por eles. Os calvinistas não hesitam em insistir que a razão por que o sangue de Cristo foi derramado somente pelos eleitos é que Deus não queria que os demais fossem salvos. Em seguida, Vance conclui: a frágil doutrina da expiação limitada torna duvidosa e incerta a salvação de qualquer homem. Isso é Joel Bick que cita. Agora, pensando nesta citação de Joel Bick, que é um calvinista, óbvio, ele está citando isso num assunto que ele trata deste tema que estamos falando, as apresentações distorcidas como essa são muito abundantes no campo arminiano. Então eu quero usar estes próximos vídeos para mostrar ou considerar como o ponto de vista calvinista sobre expiação é bíblico e mais positivo do que muitos pensam. E vou tentar também responder aqui algumas objeções comuns que se fala contra o ponto de vista das doutrinas da graça soberana. Pensando nisso, nós temos que pensar biblicamente sobre este assunto. Os tempos verbais, os testemunhos bíblicos são argumentos extremamente fortes em favor da expiação definida. A Bíblia descreve vividamente que o que Cristo fez na cruz, ele fez um sacrifício, ele fez uma propiciação, ele fez a reconciliação, a redenção, o resgate, suportou a maldição, ele reconciliou o seu povo, ele garantiu a redenção dos seus, ele deu vida em resgate por muitos. Quando nós pensamos nesses conceitos bíblicos de sacrifício, propiciação, redenção, resgate, o suportar a maldição, a pergunta é, eles apoiam, essas verdades apoiam a afirmação calvinista de que Cristo assegurou a salvação, ou apoiam a noção arminiana de que Cristo tornou possível a salvação por meio de sua morte? Ou nós defendemos que a morte de Cristo definiu a salvação, assegurou a salvação, ou nós vamos dizer que a morte de Cristo, ela apenas torna possível a salvação. E se nós optarmos em crer, em dizer que a salvação através da morte de Cristo apenas torna possível, é só tornado possível a salvação por meio da morte de Cristo, então a morte de Cristo pode ser de valor zero. Pode não salvar ninguém, porque ela só tornou possível. Quando nós entendemos uma expiação eficaz, nós vamos entender que propiciação, sacrifício, morte e tudo mais vai nos mostrar, vai nos dizer, vai nos revelar de fato um Deus que salva o seu povo. O arminianismo não lida
corretamente com o conceito bíblico elementar de redenção. Conceito esse que tem suas raízes na libertação do povo de Deus do Egito. A redenção não apenas tornou possível a libertação deles da servidão no Egito. Ele os tirou da escravidão para o lugar designado por Deus. De modo semelhante, na propiciação, a ira de Deus é satisfeita pelo oferecimento de um sacrifício. E uma vez satisfeita, ela é removida. Um resgate liberta a pessoa em favor da qual ela foi paga. Assim, aquele que diz que a morte de Cristo não garante realmente a salvação de um grupo definido, tem a obrigação de mostrar que seu ponto de vista lida corretamente com os termos bíblicos. E os arminianos não fazem isso. Os arminianos não fazem isso. Então temos que olhar os termos bíblicos, avaliá-los e olhar o que a Bíblia de fato mostra. Qual é o testemunho correto? Não é o que Calvino diz, é o que a Bíblia diz. Esse é o ponto, essa é a questão. É olhar o que a Bíblia diz, é olhar o que a Bíblia ensina. É isso que nós vamos tentar fazer. Tirar a noção arminiana de fato de que a salvação é apenas uma possibilidade e apresentar a noção bíblica e clara de que a salvação é uma realidade para os eleitos de Deus, porque Deus não só os elegeu, como também Cristo propiciou os eleitos na sua morte, satisfazendo assim a justiça de Deus. E nós agora podemos então ter a plena convicção de que aqueles que foram eleitos também, sem dúvida nenhuma, receberão a graça da salvação em favor de si mesmos, pela obra terminada, consumada de Cristo Jesus.